organizador desta secular academia, venho aqui para vos falar sobre um tema ao qual dediquei uma parte considerável da minha vida profissional e que se relaciona com o aparecimento dos primeiros livros impressos no nosso país. Vou tentar mostrar como a arte tipográfica se foi instalando e o texto impresso foi a pouco e pouco substituindo o tradicional manuscrito, procurando ainda sublinhar os aspectos mais significativos da sua evolução em Portugal durante as duas últimas décadas do século XV até ao final do século XVI. Importa acentuar que esta substituição foi lenta e a produção de cópias manuscritas, embora em menor número, persistiu até praticamente aos nossos dias, pelo menos até o século XIX. Alguns desses manuscritos, por uma ou outra razão, não chegaram aos prelos ou nunca lhes foram destinados, constituem hoje verdadeiros tesouros. A tipografia, ou antes, a imprensa de caracteres móveis, fundo sem pão, nasceu na cidade de Mogúncia, na Alemanha, na oficina do Ourives Johann Gutenberg, que publicou por volta de 1454-55 uma Bíblia monumental, hoje conhecida como Bíblia das 42 linhas. Não se sabe a data exata em que foi publicada, porque não está expressa no texto, mas um testemunho manuscrito de um vigário de uma igreja de Mogúncia, datado de 1456, permite-nos esta atribuição oficial. A partir desta data, a produção de livros impressos não mais parou, porque ela respondia às necessidades de uma sociedade em constante evolução, sempre com maiores exigências culturais, à qual as cópias manuscritas, embora tivessem adquirido uma verdadeira escala de produção em série, já não satisfaziam. Designam-se por incunabros termo proveniente do latim e que significa berço, começo, origem, os livros impressos neste período, os quais inicialmente procuravam reproduzir o modelo dos manuscritos, para ficarem mais ou menos parecidos, os quais, tanto no formato, o in folio ou o in quarto, como na organização do texto, o incipit à cabeça da primeira página de texto, contendo geralmente o título da obra e o nome do autor, nos caracteres utilizados, o gótico, na numeração dos cadernos, com letras do alfabeto, as chamadas assinaturas, e os espaços deixados em branco no início dos capítulos para serem preenchidos pelos iluminadores com belas capitais coloridas. Passado um primeiro período de algum secretismo, depressa os impressores sentiram necessidade de expandir a sua arte. Começa por surgir em várias cidades alemãs e, decorridos 10 anos, em 1465, sai do prelo no mosteiro de Subiaco, nos arredores da cidade de Roma, o primeiro livro impresso em Itália, então o berço do humanismo. Em França, a tipografia deu os primeiros passos na cidade de Paris, em 1470, e em várias cidades espanholas, entre as quais Sevilha, a tipografia já era praticada no decorrer da década dos 70. Porém, os primeiros testemunhos da atividade tipográfica em território português são mais tardios, isto é, reportam-se aos últimos anos da década de 80 do século XV, mais de 30 anos após a publicação da Bíblia de Gutenberg. No entanto, a invenção era já conhecida no país, como prova o facto de, em janeiro de 1481, o rei Dom Afonso V ter concedido a 3 livreiros franceses estabelecidos em Lisboa isenção decisa para todos os livros impressos que trouxessem ou mandassem trazer de fora. Perdão. Na sua tese de doutoramento, intitulada Origens da Imprensa em Portugal, publicada em 1981, Arthur Anselmo estuda os incunados portugueses então conhecidos. Faz uma análise dos aspectos histórico, tipográfico e bibliográfico e atualiza o respectivo censo num total de 30 edições, considerando os 2 grandes núcleos da produção tipográfica portuguesa, a tipografia hebraica e a tipografia cristã. De então para cá, outras investigações e o aparecimento de exemplares de edições antes ignoradas, como veremos a seguir, vieram abrir novas perspectivas ao estudo do aparecimento em Portugal do livro de forma, designação também usada para o livro impresso.
quartel do século XV, deu-se um acontecimento que viria a ter consequências profundas na história dos dois países da Península Ibérica. A autorização do Papa Sisto IV para o estabelecimento da Inquisição em Espanha em 1478, a pedido dos reis católicos. Com as perseguições movidas aos judeus resultantes desta decisão, muitos deles passaram a fronteira e vieram refugiar-se em Portugal, onde já existia uma comunidade bastante próspera e influente. A instalação de oficinas tipográficas hebraicas no nosso país, as quais funcionavam em Espanha desde 1475-76, surgiu assim como um dos efeitos imediatos desta movimentação forçada. Foi na vila de Faro, no Algarve, onde se desenvolvera desde o século XIII uma comunidade judaica, que apareceu o primeiro livro que se conhece impresso em território português. O Pentateuco, texto bíblico em caracteres hebraicos, publicado em 30 de junho de 1487 por Samuel Gacon. O único exemplar sobrevivente desta edição encontra-se em Londres, na British Library. Entretanto, Eliezer Toledano, ou Rabi Eliezer, editor judeu de origem espanhola, proveniente de Toledo ou talvez de Itar, estabeleceu-se em Lisboa com uma bem apetrechada tipografia, começando a nova oficina ao que sabemos a funcionar em 1489 e mantendo-se ativa até 1492. A primeira obra publicada foi o comentário ao Pentateuco, pelo exegeta bíblico e filósofo do século XIII, Moisés ben Naaman, ou Namanides. Saída do prelo em 16 de julho de 1489, apresenta capitais floreadas e uma bela cercadura retangular, como estão a ver, com motivos florais e animais, gravada em metal a branco sobre fundo negro, que já tinha sido utilizada anteriormente nas oficinas de Ijar, em Espanha. O exemplar da Biblioteca Nacional tem falta da folha onde se encontra essa gravura, mas podemos vê-la aqui repetida num exemplar da edição que se seguiu em novembro do mesmo ano, do comentário à Ordem das Orações por David Abderrahmane, existente na Biblioteca Pública Municipal do Porto. Em Leiria, cidade onde também existia uma numerosa comunidade judaica, houve igualmente um surto de atividade tipográfica, iniciado na oficina de Samuel e Abraão Dortas, pai e filho, provavelmente em 1492, o mesmo ano em que Eliezer Toledano encerrava a sua em Lisboa. Em 1496, Abraão Dortas, já a trabalhar sozinho, imprimiu a única edição latina comprovadamente saída dos prelos judaicos portugueses, a tradução por José Vizinho, médico e matemático, membro do Conselho de Cosmógrafos de Dom João II, do Almanaque Perpétuo de Abraão Zabuto, que aliás fora seu mestre. Este notável matemático e astrónomo judeu, nascido em Salamanca, após ter sido expulso de Espanha, viera instalar-se em Lisboa com aprovação régia. A edição desta obra, que continha as tábuas quadrienais de declinação do Sol, significa a transposição dos conhecimentos da astronomia judaica para a ciência náutica portuguesa e, segundo Luís de Albuquerque, historiador dos descobrimentos, veio a ser uma das obras mais úteis aos marinheiros cientistas portugueses. A edição do Almanaque teve 3 versões, pertencendo à coleção da Biblioteca Nacional, a que ostenta o selo de José Vizinho, como estão a ver aqui, a seguir ao colofon. Saiu a público precisamente no mesmo ano em que Dom Manuel I decretou a expulsão dos judeus. De facto, Dom Manuel I, que assumira o governo do reino por morte de Dom João II em 1495, no cumprimento da condição imposta pela princesa espanhola Dona Isabel, filha dos reis católicos, com quem pretendia casar-se, decretou a expulsão dos judeus em dezembro de 1496. Era o fim das oficinas tipográficas judaicas, que no intervalo de cerca de 10 anos haviam produzido as 14 edições hoje conhecidas, 13 em hebraico e uma em latim.
Até à década de 60 do século passado, admitia-se, embora com algum ceticismo, que a tipografia cristã apenas tinha dado os primeiros passos em 1494, com a edição do Breviário Macarense em língua latina, 7 anos depois da estreia da tipografia hebraica em Portugal. Ceticismo justificado, sem dúvida, uma vez que nessa mesma década viriam a ser identificados 2 novos enconados, um dos quais nunca antes referenciado, e que Artur Anselmo já incluiu no censo de 1981. Posteriormente, entre a década de 90 e os alvores do século XXI, o número de enconados portugueses voltou a aumentar com o aparecimento de outros exemplares desconhecidos. Efetivamente, em 1965, José Vitorino de Pina Martins divulgara a descoberta de um pequeno manual em português com normas para o uso de confessores e penitentes no Tratado de Confissão. Estão aqui a ver a última página. Acabado de imprimir na Vila de Chaves, aos 8 dias do mês de agosto de 1489, por impressor desconhecido. De execução gráfica modesta, terá sido produzido por tipógrafo português ou espanhol, com tipos usados na oficina de António de Centenera, em Zamora, conforme estudo exaustivo realizado e publicado por aquele eminente professor. Este exemplar único guarda-se hoje na Biblioteca Nacional. Não posso deixar de abrir aqui um parênteses para prestar homenagem ao saudoso professor Pina Martins pelo seu papel ímpar no desenvolvimento do estudo da história do livro no nosso país. Com a identificação deste tratado, a cronologia anteriormente estabelecida alterou-se, passando a considerar-se agora, com fundamento, que a atividade tipográfica cristã se desenvolveu simultaneamente com a hebraica desde o início. Mais ainda, não foi em latim, mas em português, pela primeira vez se imprimiu em caracteres latinos em Portugal. De facto, como vimos, 2 anos após a publicação do primeiro enconado hebraico, temos um livro datado e impresso em português. E acentuamos o termo datado, porque de então para cá perfilam-se 4 outros candidatos ao título de mais antigo enconado em língua portuguesa, os quais, infelizmente, não contêm esse elemento fundamental e indubitável que é a data de impressão. São eles a primeira edição da tradução portuguesa do Sacramental, o certificado de indulgências de Inocêncio VIII, a arte e a eloquência e o sumário das graças, doações e liberdades. Comecemos pelo Sacramental. Um manual litúrgico destinado à instrução dos curas de almas, da autoria do arcediano espanhol Clemente Sánchez de Garcial, que circulava em cópias manuscritas na segunda metade do século XV em Portugal, traduzido do castelhano para português. Muito apreciado, objeto de pelo menos 18 edições em Espanha e Portugal entre 1465 e 1551, foi colocado no índex nos 2 países ainda antes de terminar o Concílio de Trento, por razões que se desconhecem. Porém, o facto de estar redigido em línguas vulgares, saiu em castelhano, português e catalão, terá sido provavelmente uma das razões, uma vez que a orientação do Concílio Tridentino privilegiava o uso do latim, como meio de defesa da ortodoxia da Igreja Católica. Da primeira edição da tradução portuguesa desta obra, conhece-se apenas um exemplar, que se encontra na Biblioteca Nacional do Rio de Janeiro, e foi estudado por Rosemaria Eriga Rocha na sua tese de doutoramento defendida na Universidade de São Paulo em 1985. Apoiando-se num testemunho citado no século XIX pelo bibliógrafo português Inocêncio Francisco da Silva, considera que esta obra, a que falta a última folha que conteria o colofon, foi impressa na cidade de Chaves em 18 de abril de 1488, menos de um ano depois do Pentateuco de Faro e cerca de um ano antes do Tratado de Confissão. Quanto ao certificado de indulgências de Inocêncio VIII, ele é constituído por uma folha volante, impressa de um só lado, contendo certificados de indulgências concedidos por Inocêncio VIII ao rei de Portugal pela bula ortodoxa Fidei em 1486.
O jurisconsulto e diplomata português Vasco Fernandes de Lucena, na oração de obediência preferida em Roma no ano anterior, na qualidade de embaixador de Dom João II, solicitara esta graça ao novo Papa, aludindo aos serviços prestados pelo rei português em defesa da fé católica e da sua propagação por terras africanas. Concedidas no âmbito da bula da Cruzada, estas indulgências destinavam-se a angariar fundos para prover às despesas do rei de Portugal na luta contra os mouros no norte da África, empresa que o próprio rei deveria comandar dentro de 5 anos a partir daquela data. O texto em português, repetido em 6 blocos de 6 linhas cada, esta pagela apresenta características únicas na tipografia portuguesa quatrocentista. Como vêem, deixa espaços em branco que seriam preenchidos pelos católicos que pagassem as indulgências para o rei obter a verba que pretendia. A circunstância de ter sido encontrado em 1993 na Biblioteca Nacional um exemplar que se veio somar aos 2 únicos que se conheciam existentes na University Library de Cambridge, permitiu-nos a formulação de uma nova hipótese quanto à sua origem tipográfica. Sem elementos de identificação, a sua impressão era até então atribuída ao tipógrafo germânico João Gerling, na cidade de Braga, cerca de 1492. No entanto, a comparação a que procedemos com os caracteres usados no Breviário Bracarense, única obra que se conhece impressa em Portugal por este impressor, evidenciou notáveis diferenças. Mais ainda, alguns caracteres reportaram-nos a Alfonso Fernandes de Córdoba, tipógrafo espanhol, cuja estreita relação com os impressores judeus espanhóis é conhecida. Por outro lado, o facto de se tratar de um documento pontifício, com um prazo estabelecido por 5 anos, impunha alguma urgência na sua execução. Na verdade, conforme nos informa o cronista Luís Pina, 3 anos após a concessão da bula, isto é, em 1489, o rei já tinha havido muito dinheiro. E não podemos esquecer que entre os executores da bula, designados pelo Papa, figura o próprio confessor de Dom João II, um notável franciscano, Frei João da Póvoa, cujo contacto com o livro impresso vinha seguramente desde a década de 70. Assim, entendemos que a impressão terá sido feita mais cedo, entre 1486 e 1489, e não no norte, mas muito provavelmente em tipografia localizada na cidade de Lisboa e possivelmente perto da Porto. Ora, a única oficina tipográfica que estaria em funcionamento nesta cidade era a de Eliezer Toledano, cuja primeira publicação conhecida, como vimos, data de julho de 1489. Segundo Konrad Hebler, o ilustre jornalista alemão, este editor dava asilo na sua casa aos tipógrafos imigrantes e custeava-lhes as despesas de impressão, o que eles retribuíam com o anonimato. Terá sido na sua oficina que o certificado foi impresso à semelhança do que já acontecera em Ihar, onde se imprimiram textos hebraicos e cristãos, e do que veio a acontecer em Leiria com o Almanaque Perpétuo. Esta colaboração entre tipógrafos hebraicos e cristãos é absolutamente admissível, sendo conhecida a política régia até Dom Manuel I de tolerância para com os judeus, cuja contribuição para a vida pública portuguesa, como médicos, matemáticos, astrónomos, etc., é bastante significativa. Perguntas sem resposta. Mas uma coisa é certa, a bula foi prorrogada em 1491, por mais de 2 anos. Portanto, esta folha volante só pode ter sido impressa entre 1486 e 1493, período de vigência das 2 bulas após o que a sua publicação deixava de se justificar. Alguns anos depois, em 1996, João Alves Dias, da Universidade Nova de Lisboa, encontrou no Arquivo Nacional da Torre do Tombo um outro enconado em português, contendo o sumário das graças, doações e liberdades. Esta é a parte que tinha de parágrafo inicial. Alguns anos depois, consta igualmente de uma folha volante impressa de um lado
e contém o resumo dos direitos sobre as terras e mares da África concedidos aos reis de Portugal pela bula de Sisto IV, Eterni Regis Clemência, de 1481. Esta bula ratificava o Tratado das Alcáçovas, assinado no ano anterior entre os reis de Castela e Aragão e o rei e príncipe de Portugal, no qual se reconhecia a soberania de cada um dos dois reinos sobre as terras descobertas e a descobrir. Nessa folha não se encontra qualquer indicação do nome do impressor, local ou data de impressão. Quanto a esta última, aquele investigador considerou que não se deve afastar muito de 10 de abril de 1488, data em que foram feitas as cópias manuscritas da bula, em latim e português, autenticadas e destinadas à sua divulgação. Isto torna o sumário, em seu entender, o mais antigo impresso na língua portuguesa, antecipando-se em alguns dias à data provável da edição do Sacramental. E quanto ao impressor? Acontece que em 1988, Manuel Saraiva Barreto, da Faculdade de Letras de Lisboa, atribuíra definitivamente ao humanista siciliano Cataldo Parísio Ciclo, chegado a Portugal por volta de 1485, como orador régio e mestre de Dom Jorge, filho bastardo de Dom João II, um pequeno opúsculo em latim que encontrara anos antes numa miscelânea existente na Biblioteca Pública de Évora. A este não vinculado um compêndio de oratória ou estilística prática, ao qual faltam os fólios iniciais, dera o título factício de Ars Eloquência. Admitia que tivesse sido impressa em Portugal por António Teles, tipógrafo espanhol, por volta de 1490. Entretanto, verificou-se que o Sumário das Graças, este que estávamos a falar, terá sido impresso com o mesmo alfabeto que serviu para imprimir a Ars Eloquência, e ambos coincidem com os caracteres usados por António Teles. Segundo o bibliógrafo espanhol Francisco Vindel, este impressor procede da Escola Tipográfica Sevilhana, onde por volta de 1486 aparecem caracteres muito semelhantes aos do único alfabeto que veio a usar mais tarde na sua oficina castelhana de Toledo, entre 1494 e 1498. Teria António Teles vindo para Portugal, talvez para Lisboa, cerca de 1488, proveniente de Sevilha, percurso que, como veremos, veio a ser seguido por vários outros tipógrafos, e aí se teria encarregado estes dois trabalhos, sem dúvida saídos do mesmo prelo. E que dizer da capital S, inicial da palavra sumário, envolvendo o escudo das armas portuguesas em cima e o pelicano, divisa de Dom João II, na parte de baixo. Gravada em metal a branco, sobre fundo negro, lembra o estilo das capitais e cercaduras usadas na oficina de Elíser Tultano, e consideramos que reacende a questão da presumível colaboração entre tipógrafos judeus e cristãos. Reparem no pormenor do pelicano ali envolto neste círculo formado aqui pela parte de baixo do S, que faz lembrar estes pequenos animais também envolvidos aqui em pequenos círculos na cercadura à volta desta página. Seja como for, estas obras impressas no norte do país ou em Lisboa, por espanhóis ou por portugueses, cuja identidade se desconhece, foram com caracteres provenientes de Espanha. O seu aparecimento vem assim reforçar a opinião manifestada nos finais da década de 60 do século passado, também por Pina Martins, de que, além dos judeus, a presença em Portugal de impressores espanhóis é anterior à dos germânicos. Mas a fortuna das descobertas não ficou por aqui. Já nos alvores do século XXI, em 2003, por um feliz acaso, tivemos o privilégio de identificar um exemplar de uma outra edição incunabular do Sacramental. Existente na secção de reservados da Biblioteca Nacional e de cuja verdadeira identidade nunca se suspeitara. Já atrás nos referimos à problemática sobre a primeira edição portuguesa desta obra,
que se encontra no Rio de Janeiro. Também, aqui, devido à falta da última folha, onde provavelmente se encontraria o colofone, este exemplar fora classificado desde o século XVIII até aos nossos dias por vários bibliógrafos como pertencendo à conhecida edição, muito semelhante, aliás, da tradução portuguesa do mesmo sacramental, feita em Braga em 1539. Aliás, como tal, estava identificada no verbete constante do catálogo da referida biblioteca. Depois de analisada, pudemos, no entanto, concluir que estávamos perante um exemplar único, revelador de ter existido ainda no século XV uma segunda edição da tradução portuguesa dessa mesma obra. Impresso com um alfabeto gótico de cariz germânico, ainda não identificado, foi através de uma filigrana de origem catalã, presente em cerca de 1/3 dos cadernos que constituem o exemplar, que se fez alguma luz sobre este inesperado achado. Em Portugal, neste período, o papel era importado sobretudo de Itália e do sul de França, não sendo comercializado entre nós papel de fabrico espanhol, como acentua a restauração. De facto, essa marca d'água não se encontra em mais nenhum outro livro saído dos prelos nacionais neste período. Mas, por coincidência, o impressor germânico João Gerling, anteriormente à sua vinda para a Galiza, em norte de Portugal, terá usado em Barcelona papel com essa mesma marca. Consequentemente, parte do papel em que foi impresso este sacramental terá sido trazido por Gerling pouco antes de 1494, data em que publicou em Braga o Breviário Brasileiro. Infelizmente, os caracteres usados não nos permitem afirmar que eu também tenha sido o tipógrafo. Mais recentemente, em 2006, foi revelado um outro incomado. Trata-se de uma edição, também nunca antes referenciada, dos Eleganciole, do humanista italiano Agostino Gatos, existente na Biblioteca Pública de Évora, que a investigadora Helga Maria Justin supõe ter sido impressa em Leiria por tipógrafo cuja identidade ignora por volta de 1498. O facto de os exemplares encontrados nos últimos tempos omitirem ou lhes faltarem as páginas em que figurariam os elementos de identificação dificulta o estabelecimento de uma relação cronológica segura, assim como de um itinerário mais desenvolvido dos primitivos impressores em Portugal. Por outro lado, a circunstância de cada novo livro que se descobre não ter, aparentemente na sua maioria, qualquer ligação com os outros, contribui para confirmar uma outra convicção instalada nos meios científicos nacionais. A produção tipográfica portuguesa quatrocentista foi seguramente bastante superior ao que se conhece e muito ainda permanece por desvendar. O Breviário Bracarense, a que nos temos vindo a referir, impresso por João Gerling em Braga em 1494, deixou assim de poder ser considerado o primeiro livro impresso em caracteres latinos, mas ainda marca o início da presença dos impressores germânicos em Portugal. No ano seguinte, saiu a público em Lisboa a Vita Christi, de Ludolfos de Saxónia, a obra de maior monumentalidade que se editou entre nós neste período. Composta por 4 livros, em formato in folio, com caracteres góticos e belas capitais gravadas, como podem ver. É ilustrada com tarjas decorativas e algumas imagens xilográficas, entre as quais se destacam um magnífico calvário de nítida influência germânica e a representação do rei e a rainha em adoração. Foi publicada em língua portuguesa, a pedido e mandado da rainha Dona Leonor, mulher de Dom João II, por 2 impressores associados, ambos de origem germânica.